hábito de estar orando todas as vezes que eu saio de casa, quando saio do trabalho. E um dia a Miriam, ela falou algo para mim, ela comentou, não sei se os irmãos lembram, quando um ônibus que estava vindo, não sei se de Goiânia, de Anápolis, daquele de lado, e quando chegou aqui, alguém matou a pessoa que estava... E aí ela, naquele dia, comentando sobre isso, ela falou assim, que Deus nos livre do homem louco. E eu fiquei imaginando aquela palavra e comecei, realmente, Senhor, tem muitas pessoas loucas por aí, que o Senhor nos livre. Então, eu sempre tenho orado. E aí, às vezes, assim, na correria, eu já saio orando. E aí, teve um dia que eu saí, assim, ligada com alguma coisa, e eu saí do serviço, aí, quando eu peguei a pista, eu comecei a orar. Aí, eu fiz um retorno, e logo depois desse retorno, tem um quebra-mola. Então, eu fiz o retorno e pisei. A pessoa que vinha atrás de mim também no retorno, eu acho que ela não conhecia. Então, ela jogou com tudo. Quando ela viu que eu freiei, aí eu só orei, foi bem na hora que eu orei assim, Pai, me livra dos acidentes. Que eu olhei, ele jogou para a calçada, porque não tinha como, porque eu acho que ele não conhecia, não sabia que ali era de noite, ele não sabia que tinha um quebra-mola. Então, ele jogou logo para a calçada. Aí eu olhei e falei assim, obrigado, Senhor, porque foi na hora que eu olhei, falei, Pai, me livra dos acidentes. E eu sempre tenho feito essa oração de me livrar do homem louco. Na terça-feira eu estava vindo para a oração e a Isabela tinha me pedido para passar no mercado. E ali perto de casa agora abriram uma Bela Via. Então eu passei no mercado primeiro antes de vir para a oração. Então eu saí pelaquela entrada principal do parque, que é a mais próxima ali do mercado. Fiz o retorno, eu estava no retorno, e aquele pedaço ali está bem escuro. E eu fiz o retorno, então, está olhando, esperando os carros que estão vindo da direita, né? Olhando. Quando o último carro passou, que eu fui, que eu olhei, vem uma dessas pessoas, um homem louco. Quando eu olhei, eu pisei no freio. Aí ele foi com as duas mãos no carro, porque ele foi atravessar justamente aonde eu estava atravessando, onde eu estava entrando. Então, assim, é livramento de Deus, porque, assim, na hora que eu fiz o retorno, que eu olhei, que o carro não vinha, que eu olhei para frente para fazer o retorno, eu pisei logo no freio. Então, assim, a gente também pede para Deus, e Deus, Ele também nos livra dessas coisas, né? Deus está sempre nos livrando. Quero agradecer aos irmãos, né, que estiveram orando por mim, que a semana passada eu estava ali numa obra missionária, foi um período muito bom. Graças a Deus por isso. E eu quero convidar os irmãos para a gente abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo de número 42. 42 ao 47. Coloca para mim, para nós aí, Atos 2. Que diz... coloca na ARA, por favor, que a minha Bíblia é ARA. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Passou demais, 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Aleluias. Aqui a gente vê, no livro de Atos, aqui o início da igreja primitiva. Eu estava orando, falando com o Senhor, né? Um culto de vida, um culto da vitória. E eu falei assim, um culto da vitória. Senhor, que palavra que eu vou dar? E aí o Senhor me levou para essa palavra de Atos, e eu também quero ler
João 10, 10. Abre para nós aí, João 10, 10. João 10, 10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, isso são palavras de Jesus. Vida em abundância. Senhor, o que é que nós temos? Vida em abundância. Isso é o quê? É vitória. Nós estamos no culto de vitória. Só que o Senhor tem para nós não somente a vida em abundância, quer dizer em muitas coisas. Então, é uma vida abundante em tudo. Então, que nós venhamos a estar pedindo para o Senhor essa vida abundante. Essa vida abundante é o quê? É nas finanças, é na saúde, é no emocional, é no corpo físico, é na obra do Senhor, como igreja do Senhor Jesus. Então, vida abundante em todos os sentidos, em todas as áreas da nossa vida. E lá em Efésios 5, 23, a palavra de Deus vai falar... 5:23, Mateus abriu ali também. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Então, nós estávamos lendo em Atos, que é ali falando da igreja. E Jesus, ele fala em João 10, 10, né, que ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Efésios 5 fala que ele é o cabeça da igreja. E em 1 Coríntios 12, 27, que a palavra de Deus também vai dizer em 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros deste corpo. Então, nós iniciamos falando da igreja, a igreja primitiva ali em Atos, Jesus nos falando que ele veio para que nós tenhamos vida, vida abundante, que ele é o cabeça da igreja e que nós somos o corpo. Então, Jesus é o cabeça. A igreja primitiva, o texto que nós lemos, fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, o que os apóstolos ali pregavam? A palavra de Deus. Então, eles mantinham-se na doutrina da palavra de Deus, dos ensinamentos de Jesus. E fala que na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, eles estavam sempre unidos em oração. Quando a palavra de Deus diz que Senhor Jesus, ele é o cabeça e nós somos o corpo. Bem recente, eu ouvi um testemunho de uma irmã, e essa irmã, enquanto ela estava contando o testemunho dela, quando ela chegou numa certa parte, porque essa irmã, ela tinha Parkinson, e ela não conseguia fazer nada, ela não estava mais conseguindo comer, ela não conseguia andar sozinha, ela gostava de costurar, ela não costurava mais, ela não conseguia fazer nada. E ela falou para mim que tudo que ela tentava fazer, se ela tentasse pegar um copo, às vezes ela queria forçar a mão para pegar um copo, ela sentia muitas dores na cabeça. Então, aí ela sentia dores. E aí teve um dia que eu estava meditando na palavra do Senhor, até era uma aula que eu ia dar para os jovens, e quando eu estava meditando sobre o corpo, o Espírito Santo me trouxe à memória esse testemunho dela. Então, porque Jesus é o cabeça. Nosso corpo, se nós vemos a cabeça, nosso cérebro comanda todo o nosso corpo. Então, o que nós vamos fazer, primeiro quem manda é o nosso cérebro. Quando há uma morte cerebral, o corpo vegeta, pode até estar funcionando ali com a máquina, mas não tem mais vida. Não tem mais vida. Por quê? Porque não recebe mais o comando da cabeça, do cérebro. E assim somos nós, o corpo de Cristo, ligados com Jesus. E quando ela falava que ela sentia dores, muitas dores, eu fiquei meditando. A cabeça é quem dá o comando. Quando nós obedecemos, tudo flui perfeitamente. Agora, quando nós não obedecemos, o corpo vai sentir dor. Ela sentia dor, por quê?
porque não tinha o comando. Não tinha o comando. Ela queria fazer algo, mas ela não conseguia. Por quê? Porque o cérebro não estava comandando. Então, quando eu estava meditando na palavra, na lição dos jovens, e aí o Senhor me trouxe a memória, e o Espírito Santo estava falando a mesma coisa, é a minha igreja. Eu dou comando, quando não obedece, o corpo sente. Então, nós, como Jesus é o cabeça, então a mesma coisa, quando o Espírito Santo de Deus, que nos direciona, que nos dá a direção para nós, e nós não obedecemos, o nosso corpo físico vai sentir as dores. Por quê? Porque não estamos obedecendo. E a palavra de Deus diz que a igreja, ela perseverava aqui no livro de Atos. E cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Os apóstolos, ali, eles viviam com Jesus, eles caminhavam com Jesus. Jesus tinha morrido, mas Jesus ressuscitou, eles sabiam. Jesus falou: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles obedeceram. Provavelmente, ali naquele lugar, não perseveraram, tinha muito mais pessoas, mas nem todos perseveraram. Muitos desistiram. E aí nós olhamos hoje, a gente tem enfrentado tantas dificuldades. Aqui a igreja, ela passava por perseguição. Se nós formos olhar hoje, nós também passamos perseguição diferente. Em alguns lugares, é perseguição como era da igreja primitiva, de não poder falar do evangelho. Mas nós não. Nós somos perseguidos pelo inimigo das nossas almas. Nós temos passado por diversas perseguições. E nós estamos no culto da vitória. E nós queremos viver essa vida abundante, como Jesus nos disse, em todas as áreas. Em todas as áreas. Assim como os discípulos, ali perseveravam, na doutrina, no partir. Cada alma havia o temor. Aí a gente vai observar hoje, muitas pessoas não têm mais o temor. E muitas que professam a fé em Jesus Cristo, mas perderam o temor do Senhor. Por quê? Porque estão caindo nas conversas que o inimigo vem trazendo para esse mundo, de que as coisas não é como a gente pensava, e assim as pessoas vão fluir, a cada dia fazendo mais coisas, se distanciando mais do Senhor. A igreja primitiva, olha o que eles falavam, e cresciam, e acrescentava-lhe, cada dia o Senhor acrescentava mais vidas, aquele grupo. E hoje a gente vê que às vezes você está ali, você prega o evangelho para uma pessoa, ela não quer. E participando desse projeto missionário, você tem participado, uma coisa eu tenho observado, uma coisa que eu tenho visto e alegrado o meu coração, porque a palavra do Senhor, ela fala de estar unidos. Estavam unidos em oração. Então, estavam todos unidos. Então, quando fala assim que estavam todos unidos, eles estavam em comum, eles agiam em comum. E Jesus, ele fala que ele e o Pai é um, e nós, como igreja, somos um. Então, se nós, como igreja, somos um em Jesus, então, nós, como igreja, temos que ser um. E o que é mais comum a gente ver hoje? Uma igreja aqui, outra ali, e não há esse comum, não há essa união. E o Senhor, ele fala que nós, como igreja, somos um em Cristo. E o que eu tenho observado nesse projeto missionário, é que as igrejas estão ali, em comum. Nesse momento você conhece pessoas de uma igreja, pessoas de outra, e elas estão ali participando de tudo aquilo em comum. Em comum. E aí eu comecei a observar, falando, o Senhor está trazendo isso para a igreja dele. O viver em comum, ter essas coisas em comum, um estar e não falar assim, olha, não é porque eu sou da Assembleia, é porque a Assembleia que é boa, não, é a Batista, é não sei o quê, não, tem todos ali, todos no mesmo barco, todos como Jesus queria, sem nome de
igreja, não tem nome. Todos ali são várias denominações juntos, que é o que o Senhor quer de nós. E aí ele fala mais assim, e aí ele diz, e vendiam as suas propriedades, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. E diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, estavam juntos nessas coisas simples, no partir o pão, no estar nessa comunhão, nessa coisa gostosa. Quando Jesus disse que Ele veio para nos dar vida em abundante, essa vida também de igreja é o que o Senhor quer. Então, quando nós fazemos algo na igreja, que a gente chama os irmãos, é porque nós temos o privilégio que o pastor gosta de ver a igreja unida. Lá no Pastor Mário faz, aqui na igreja, todo mês nós temos um café, que é um momento ali de estar com essa singeleza. Inclusive, lembrando, domingo nós temos café com Deus. Essa singeleza, tomando uma refeição junto, se alegrando de coração alegre. Eu estava lendo esse texto e aí eu estava vendo, nós temos feito isso. Então, isso é o quê? É vida em abundante. Eles tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. E é isso que nós fazemos como estamos juntos. Então, isso é o quê? É o viver em abundância. É o viver em abundância. É a vida abundante que Deus tem para nós. Ele tem em diversos sentidos. Na questão da saúde, o Senhor quer que nós tenhamos vida abundante? Sim, o Senhor quer isso para nós. O Senhor quer que nós sejamos bem-sucedidos financeiramente, o Senhor quer isso para nós. O Senhor quer que nós tenhamos a comunhão, o Senhor quer isso para nós, porque isso é o viver abundante. E é o que ele fazia. Então, em Atos 2:42, ele fala sobre a doutrina, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir o pão. É o ensino da doutrina da igreja primitiva, é a palavra de Deus. E nós, eu repito mais uma vez, nós temos esse privilégio, porque aqui na igreja nós estudamos, perseveramos na doutrina, que é o quê? A palavra de Deus. E aí ele vai falar também no verso 43 sobre o poder. E em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então, havia esse poder. Por quê? Porque Jesus falou, eu vou, mas ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando todos ali foram revestidos de poder ao receberem o batismo com o Espírito Santo, quando todos eles receberam aquele revestimento de poder. E é isso que o Senhor tem dado para nós. Então, nós temos isso. E temos que fazer as coisas sempre pensando, não somos nós, mas Ele é o Senhor. Se tem alguém enfermo, não tenha medo não. Vai ali, ora. A pessoa às vezes está dentro da sua casa, já tomou um remédio, não melhorou. Oração. A oração é quem vai melhorar. Então, ora. O Senhor, a palavra de Deus fala que o Senhor operava muitos milagres, e é isso que o Senhor quer fazer através das nossas vidas. A comunhão, que é a coinonia, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles sempre estavam juntos. E é o que nós gostamos, de estar junto. E o Pai gosta que os filhos estejam juntos na sua casa. Então, que nós estejamos, é essa comunhão. Aí, ele também vai falar lá no verso 46, a questão do servir. E vendiam as suas propriedades e seus bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. É o servir o Senhor. Eles estavam ali, então aquilo era tudo comum. Eles serviam. E como que nós servimos ao Senhor? A palavra de Deus diz que o que nós vamos fazer, para o nosso próximo, como se nós fizéssemos para Deus. Então, o que eu vou fazer para o meu próximo, e esse meu próximo é qualquer pessoa que esteja próxima de mim, eu tenho que fazer por essa pessoa como se eu estivesse fazendo para Deus. Então, eu não posso fazer de qualquer forma. E assim era eles faziam, vendiam, eles faziam tudo em comum. Então, a igreja crescia dessa forma. O verso 2, o 46 e o 47, fala que diariamente perseveravam unânimes no templo,
Partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Porque o Senhor está falando que da graça do Senhor, o Senhor derramava aquela graça. Então, assim, enquanto eles estavam ali louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, o Senhor lhe acrescentava. Por quê? Porque era a graça de Deus sendo derramada sobre a vida deles. E essa graça o Senhor continua derramando sobre as nossas vidas, né? Esse favor imerecido, nós não merecíamos, mas o Senhor fez por nós, por amor. Então, essa graça do Senhor, Ele tem derramado sobre as nossas vidas. E aí eu vou pular um pouquinho, que nós não lemos, mas em Atos, no capítulo 4, ele vai falar: e tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. 4:31. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então, aqui a igreja que estava fazendo o quê? Era pregando, a pregação do Evangelho. E quando Jesus fala que nós teremos vida abundante, a pregação do Evangelho, que nós não venhamos nos calar e sempre estar pregando, como o povo fazia, quando eles oravam, tremeu todo lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de nós, nós estamos cheios, então temos que usar dessa intrepidez e sair e pregar o Evangelho do Senhor. O Evangelho, a cada dia nós temos que pregar. Em 4:33 diz: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E todos eles haviam abundante graça. Falava do testemunho. Viver a vida abundante que Jesus tem para nós é falar desse testemunho. Isso é o quê? Isso é vitória nas nossas vidas, é testemunhar do que Jesus fazia. E eles falavam, e eles davam com grande poder testemunhos. Eles testemunhavam da ressurreição de Jesus, eles testemunhavam dos feitos de Jesus, e isso nós precisamos fazer. Quando nós damos testemunho, falamos do que o Senhor está fazendo sobre as nossas vidas. Então, isso é o que? É viver abundantemente. Então, que nós possamos estar buscando em Deus cada dia e fazendo dessa forma, viver essa vida como, né, corpo. Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Então, Jesus tem o quê? Vitória para nós. Não é vitória somente uma área, não, irmãos. É vitória em todas as áreas. Mas como que nós vamos conseguir? O Senhor Jesus, Ele nos deu também esse segredo, quando Ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o primeiro segredo está aí: buscar o reino de Deus e a sua justiça. É buscar o Senhor, é buscar a justiça do Senhor, é buscar o reino do Senhor. Quando nós buscamos o Senhor, nós não precisamos de correr atrás das coisas. Essas coisas, elas vêm até nós. Elas vão se chegar até nós. E ver o que Deus está fazendo. Tive, assim, a oportunidade de ouvir de missionários que já foram para outros países, contar da experiência deles. E isso alegra, dá assim, aquece o nosso coração. Aí a gente cresce dentro da gente cada dia mais a vontade de viver aquilo que eles viviam. Era vida fácil? Não, mas as experiências com Deus que tiveram e que ainda continuam tendo no campo, né, ali de ver vidas se renderem ao Senhor, né, com a pregação do Evangelho, como nós falamos, assim como a igreja, ela fazia. E a igreja não mudou. A palavra de Deus não mudou. Jesus não mudou. A igreja, Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo. Então, nada mudou. Precisamos nós estar fazendo, a buscar em Deus e fazer isso, como o Senhor Jesus diz: e buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós buscamos, nós vamos estar sendo acrescentados nas nossas vidas. Então, nós precisamos fazer como eles faziam diariamente. Perseveravam unânimes no templo.
Então, temos a oportunidade, irmãos, de estar aqui, reunidos. Às vezes a gente fala assim, foi um dia cansativo, né? Você às vezes correu, trabalhou, fez tantas coisas, e às vezes você chega num dia desse, você está cansado, mas você está aqui na presença do Senhor. E eu já falei por diversas vezes, que às vezes eu venho, mesmo estando cansada, eu chego aqui na igreja, eu recebo o renovo do Senhor, eu saio descansada, aí às vezes eu falo assim, é para poder conseguir vencer, até chegar até domingo. Então, você vem terça, você recebe uma porção, você vem no domingo, você recebe uma porção do Senhor. Você vem na terça, você recebe outra porção. Você vem na quinta, você recebe outra porção. Quando você vem no sábado, você recebe. Quando você vem no domingo, você recebe. E aí, se a gente deixa de vir um dia, você deixou de receber a sua porção diária que você tinha que vir. Então, irmãos, isso é muito bom. Então, quando você vem, eu já tenho vivido essa experiência de diversas formas, de receber do Senhor isso. Isso é o quê? É vitória para as nossas vidas. E se nós estamos no culto da vitória, por quê? Porque nós queremos vitórias nas nossas vidas. Vitórias sobre o quê? Vitórias sobre o inimigo das nossas almas, que combate dia após dia contra nós. Contra nós. Por quê? Porque não nos quer na presença do Senhor. Ele quer que a gente se envolva com outras coisas, nos distraímos para poder o quê? As coisas que Deus tem passar. Mas não, o Senhor tem para nós todos os dias. E quando nós vamos na casa do Senhor, né, como os discípulos faziam, diariamente perseveravam. Nós não estamos aqui diariamente, mas nós temos uns dias que nós estamos aqui perseverando. Né? Às vezes, quanto de terça-feira, tem ali aquele grupinho que tem perseverado. Na quinta-feira, tem um grupo que tem perseverado. E assim o Senhor vai. E vai fazer conosco, como Ele fazia aqui. A cada dia, o Senhor vai acrescentar, dia após dia, naqueles. Então, isso vai acontecer conosco, irmãos. Nós estamos aqui sendo perseverantes. E o Senhor vai acrescentar, dia após dia, aqueles que vão sendo salvos. Então, o Senhor vai acrescentar para nós. Isso é vitória para nós, porque o Senhor tem isso para nós. É a palavra do Senhor que diz. E se nós temos perseverado, que seja com poucos na terça, que seja com poucos na quinta. Mas não vai ser por muito tempo. Muito em breve, nós vamos ter com muitos, porque aqueles que iam crendo, sendo salvos, o Senhor vai acrescentando. O Senhor vai acrescentar nas nossas vidas, no nome de Jesus, na igreja do Ele, aqui neste local. Por quê? Porque temos sido perseverantes, temos buscado o Senhor, e o Senhor vai perseverar. O Senhor vai acrescentar. Por quê? Porque louvando a Deus e perseverando junto, e nós estamos aqui o quê? Louvando a Deus, perseverando, contando com a simpatia de todos aqueles que vêm à igreja, daqueles que estão aqui. Nós estamos fazendo, e é isso que o Senhor Jesus quer de nós. E o Senhor Jesus como o cabeça, e nós, a igreja dele, como corpo. Ele vai nos direcionando, e nós vamos obedecendo, nós vamos fazendo. E aí a palavra de Deus vai se cumprir. E dia após dia o Senhor vai acrescentando. Dia após dia o Senhor vai acrescentando. E nós vamos estar crescendo como igreja do Senhor. Isso é o quê? Isso é vitória. É essa vitória que nós precisamos buscar. É romper. E é isso que o Senhor vai fazer por nós. Por quê? Porque estamos sendo perseverantes. Pode ser poucos, mas somos perseverantes. Amém? Eu quero deixar essa palavra para nós, que nós venhamos meditar nisso, porque o Senhor vai fazer, assim como Ele fazia lá no livro, em Atos, os Atos da igreja, Atos dos Apóstolos, e nós somos a igreja, nós somos a continuidade, nós continuamos escrevendo essa história. O livro de Atos está sendo escrito dia após dia, através das nossas vidas, e o Senhor vai acrescentar a nossa igreja, a igreja local, a igreja Betel, aqueles que vão sendo salvos. Vai sendo salvo ali, o Senhor vai trazer. Vai sendo salvo, o Senhor vai trazer. Em nome de Jesus, porque nós temos perseverados na doutrina e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, a igreja Betel, ela tem feito isso. E o Senhor vai acrescentar para nós. Amém? Vamos estar de pé. Vamos estar orando ao Senhor. Vamos estar orando.
e pedir ao Senhor. Nós queremos vida abundante, como igreja, como nós lemos aqui em Atos. Nós temos feito isso, nós temos perseverado. Nós estamos aqui, perseverados na palavra do Senhor, que é a doutrina dos apóstolos, que eles pregavam. Qual era a doutrina deles? Era a palavra de Deus. E nós temos perseverado. Então, o Senhor vai fazer sobre nós. Nós temos o quê? Repartido o pão, sim. O quanto que a Igreja Betel tem contribuído com aquele que precisa. Então, a Igreja Betel tem feito isso. E o Senhor tem vida abundante para a Igreja Betel. Amém? Então, vamos estar orando. Pai, nós queremos, Pai, te agradecer. Pai, te agradecer porque o Senhor nos deste Jesus. E Ele, como cabeça da Igreja do Senhor aqui nessa terra, como cabeça da Igreja Betel, a Igreja Betel como corpo do Senhor, que o Senhor venha nos direcionar dia após dia. Pai, que a cada dia o Senhor venha acrescentar os que vão sendo salvos aqui neste lugar. Pai, porque é a Tua palavra, e nós como Igreja do Senhor temos feito, Pai, como a igreja primitiva. Pai, então, nós queremos te pedir nessa noite que o Senhor venha dia após dia acrescentar aqui a este lugar, Pai, os que vão sendo salvos. Pai, que nós possamos estar testemunhando dos seus feitos. Pai, que nós possamos, Senhor, ver as maravilhas do Senhor acontecendo, Pai. Que através, Pai, das nossas vidas, pelo poder que o Senhor tem dado, através do Espírito Santo de Deus, que possamos ver sinais e maravilhas fluindo naturalmente nas nossas vidas. Pai, que aonde nós estivermos, que possamos orar e vidas serem salvas. Pai, pessoas que precisam de milagres, que possamos estar orando e o Senhor vai fazendo. Pai, porque não somos nós, mas é o Senhor. Senhor Jesus, porque o Senhor diz que quem está no Senhor vai fazer. Agora, se nós não estivermos ligados no Senhor, nada podemos fazer. E nós aqui como igreja, Pai, nós estamos ligados em Ti. E através de Ti, ó Pai, que o Senhor venha operar essas maravilhas, ó Pai, através da vida de cada um aqui da Igreja Betel. Aonde estiver, Pai, que seja no trabalho, que seja na rua, Pai, aonde estiver, no mercado, Pai, que o Senhor o Espírito Santo possa fluir através das nossas vidas e que o Senhor possa, Pai, dia após dia acrescentar, ó Pai, aqueles que vão sendo salvos. Pai, porque é isso que nós te pedimos. Estamos no culto da vitória e queremos essa vitória, a vitória da Tua igreja dia após dia. Pai, com vida sendo salva e acrescentando a cada dia. Pai, que o Senhor venha, Pai, através do Teu Espírito nos impulsionar a estarmos, ó Pai, não fechar os nossos lábios para aqueles que estão próximos, mas aproveitar cada oportunidade que o Senhor nos dá de estar pregando Tua palavra, o Teu Evangelho, e de estar testemunhando dos Teus grandes feitos nas nossas vidas. Pai, é o que nós te pedimos, como Tua igreja, e pedimos para a Tua igreja, Pai, que nós venhamos crescer, ó Pai, como a igreja primitiva cresceu. Pai, sabemos que é os últimos dias, nós cremos, ó Pai, que sejam os últimos dias da Tua igreja aqui na terra. Pai, nós precisamos de alcançar todos aqueles que o Senhor quer. Então, que o Senhor nos impulsiona, Pai, que o Senhor nos leva, que o Senhor nos conduz àqueles todos que o Senhor tem. Pai, no nome de Jesus, é o que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus.